Você já esteve em uma fazenda à noite? Já sentiu aquela sensação de que alguém ou algo estava te observando da escuridão? Lugares afastados da cidade, isolados pelo tempo, são o cenário perfeito para acontecimentos inexplicáveis. Hoje eu vou te contar 6 histórias assustadoras de fazendas, onde criaturas terríveis apareceram para aterrorizar aqueles que ali viviam. Se você acha que o pior que pode acontecer em uma fazenda é encontrar um animal selvagem, espere até ouvir esses relatos. Feche as portas, apague as luzes e se prepare para uma noite sem sono. O homem-servo. Nos confins de uma fazenda no interior dos Estados Unidos, um fazendeiro chamado Bill começou a notar algo estranho em seu rebanho. Todas as noites, algumas de suas vacas desapareciam sem deixar rastro. Nenhum sinal de arrombamento nos cercados, nenhum barulho, apenas um silêncio perturbador. Na primeira semana, ele acreditou que fossem coiotes. Colocou armadilhas, reforçou as cercas e até passou a patrulhar o terreno à noite com sua espingarda. Mas os ataques continuavam. O que o deixava mais inquieto era o jeito que os corpos dos poucos animais encontrados estavam dispostos. Sem sangue, sem órgãos, apenas carcaças limpas, como se tivessem sido sugadas por dentro. Intrigado, Bill decidiu ficar acordado durante a madrugada, observando o campo pela varanda. A noite estava fria e silenciosa, até que um ruído seco ecoou no meio do pasto, como se algo enorme tivesse caído do céu. Ele apertou os olhos, tentando enxergar melhor. Foi então que viu. Uma silhueta magra e alta se erguia no meio do campo, entre as vacas. Parecia um homem muito alto, mas sua cabeça não era humana. À luz fraca da lua, Bill percebeu que se tinha na cabeça de um cervo, com galhos enormes e retorcidos que pareciam pulsar como se fossem parte de uma criatura viva. Seu coração disparou. Ele tentou focar melhor, mas naquele instante a criatura virou lentamente a cabeça em sua direção. Os olhos... Aqueles olhos não eram olhos de um animal. Eram profundos, negros como um abismo, e dentro deles algo parecia brilhar, como brasas prestes a se apagarem. Bill sentiu sua respiração falhar. O tempo parecia ter parado. Foi então que o ser se moveu. Em um segundo estava no meio do campo. No outro, avançava em sua direção em uma velocidade impossível. O barulho dos cascos no chão ecoava como o trote de um cavalo, mas a criatura corria sobre 2 pernas. Bill pulou da cadeira, pegou a espingarda e apontou para a coisa. Mas antes que pudesse disparar, algo o atingiu com força. Ele foi jogado contra a parede da varanda. O mundo girou e por um segundo ele achou que fosse desmaiar. Quando abriu os olhos novamente, o ser estava a poucos metros dele. Era pior do que ele imaginava. Seu corpo era esguio, coberto por uma pele acinzentada e esticada sobre os ossos. Os braços eram longos demais, terminando em mãos com dedos finos e afiados. A boca da criatura se abriu lentamente, e então Bill ouviu uma voz, mas não uma voz normal. Era a voz de sua esposa. Bill, me ajude, seu sangue gelou. Sua esposa tinha morrido há 2 anos. Como aquilo sabia seu nome, ele tentou levantar, mas seus músculos estavam rígidos. Um cheiro podre e quente preencheu o ar. Bill sentiu a consciência falhar. Escuridão. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram Bill desmaiado na varanda, com os olhos arregalados e a pele completamente pálida. Parecia ter visto algo que sua mente não conseguia processar. Ele nunca mais falou sobre aquela noite. Alguns dizem que se mudou porque não conseguia mais dormir naquela fazenda. Outros acreditam que ele enlouqueceu. Mas uma coisa é certa: naquela mesma noite, uma pegada imensa de casco foi encontrada na varanda, bem ao lado de onde Bill estava, deitado. E,
Pendurado nos galhos mais altos de uma árvore próxima, estava o corpo de um de seus bois, como se algo tivesse o colocado ali. Desde então, os moradores da região dizem que, quando a lua está alta e o vento sopra frio entre as árvores, é possível ouvir um som vindo do meio do pasto, o som de cascos, e uma voz que não pertence a ninguém vivo. O espantalho vivo. Na década de 1980, a família Oliveira comprou uma fazenda abandonada no interior de São Paulo. O local estava desgastado pelo tempo, mas a terra ainda era fértil. Com esperança de um novo começo, começaram a limpar o terreno e preparar o plantio. No meio do campo, encontraram um velho espantalho, alto e estranho. Seu corpo era feito de galhos secos, amarrados com arame enferrujado, e sua cabeça era um saco de estopa manchado. No lugar dos olhos, 2 botões pretos refletiam a luz do sol de um jeito estranho, como se estivessem observando. Lucas, o filho mais novo, não gostou do espantalho desde o início. Ele tem algo errado, dizia, mas seus pais riram, chamando de bobagem. Na primeira noite, Lucas acordou assustado. Um barulho estranho vinha do lado de fora. Algo raspava na madeira da parede, como se unhas longas tentassem entrar. Ele se encolheu na cama e prendeu a respiração. O som parou. Na manhã seguinte, ao sair para o campo, ele parou de repente. O espantalho não estava no mesmo lugar. Pai, ele se mexeu, Lucas murmurou. O pai riu. Deve ter sido o vento, mas Lucas sabia que não era. Na segunda noite, algo pior aconteceu. O garoto acordou com sussurros. Pareciam palavras, mas eram distorcidas, como se alguém estivesse tentando falar sem ter boca. Ele tremia de medo. Criou coragem e foi até a janela. O espantalho estava ali, não no meio do campo, na frente da casa. Lucas soltou um grito e correu para o quarto dos pais. Eles tentaram acalmá-lo, mas quando saíram para ver, o espantalho estava de volta ao campo, parado, como se nunca tivesse saído dali. Agora, até os pais estavam incomodados. Como aquilo poderia ser possível? Na terceira noite, o pesadelo começou de verdade. O pai de Lucas acordou no meio da madrugada com um barulho no quintal. Pegou uma lanterna e foi ver. A luz tremia enquanto ele andava. Tudo estava silencioso. Silencioso demais. Foi então que percebeu. O espantalho não estava mais no campo. O coração dele disparou. Onde estava aquela coisa? Ouviu um estalo atrás de si. Virou rápido, e a luz da lanterna iluminou algo que gelou seu sangue. O espantalho estava ali, a poucos metros dele, parado. Mas seus braços estavam diferentes. Antes eram retos, fixos no corpo. Agora estavam abertos, como se estivesse pronto para agarrar. Alguém, o homem, ficou paralisado. O espantalho se mexeu, não era o vento, era ele mesmo. A boca costurada na estopa parecia se retorcer, até que ele sussurrou algo. Você me desfez. Agora eu desfaço você. O pai de Lucas gritou e correu para dentro da casa. Trancou portas, janelas, apagou todas as luzes. O silêncio voltou. O único som era sua respiração ofegante. O tempo passou. Nada aconteceu. De manhã, finalmente saíram para conferir. O espantalho estava de volta ao campo. Mas havia algo diferente. Agora, no lugar dos botões pretos, estavam 2 olhos humanos costurados na estopa. Os olhos do pai de Lucas. Ele ficou cego. Nunca mais conseguiu falar sobre o que viu. Mas Lucas sabia a verdade. Espantalho estava vivo. E agora ele queria mais. A criatura no milharal, fazenda da família Gomes, sempre foi conhecida pelo milharal extenso que cercava a propriedade. Durante o dia, o campo parecia normal.
um oceano dourado de espigas balançando ao vento. Mas à noite, algo mudava. Desde pequeno, Tiago ouvia histórias sobre o milharal. Os avós diziam que o campo tinha olhos e que ninguém deveria entrar nele depois do pôr do sol. Se você ouvir um assobio, não responda, alertavam. A coisa está chamando você. Tiago nunca deu atenção, até que em uma noite quente de verão, algo aconteceu. Ele estava no celeiro organizando algumas ferramentas quando ouviu um barulho estranho vindo do milharal. Um farfalhar pesado, como se algo grande estivesse se movendo entre as espigas. Pegou uma lanterna e caminhou até a entrada do campo. O vento soprava leve, fazendo as folhas se mexerem. Mas havia algo mais, um assobio, um som longo, arrastado. Quase humano, Tiago sentiu um arrepio subir pela espinha. Olhou ao redor, mas não viu ninguém. Deve ser o vento, pensou. Deu um passo para trás, mas então o assobio se repetiu. Dessa vez, mais perto. Ele congelou. O coração batia acelerado. Foi quando percebeu, o milharal estava imóvel. O vento soprava, mas as folhas não se mexiam. Algo estava muito errado. De repente, um som de estalo ecoou do meio do campo, como galhos quebrando sob um peso enorme. Ele levantou a lanterna e por um instante viu olhos amarelos, refletindo a luz no meio das folhas. A criatura estava ali, observando. Tiago deu um passo para trás e os olhos sumiram. Silêncio. Então, algo disparou pelo milharal em sua direção. Ele mal teve tempo de reagir. As folhas se abriram violentamente e um cheiro pútrido inundou o ar. A lanterna piscou e ele viu uma figura alta e deformada, com braços compridos e mãos cheias de garras saindo das plantas. Sua pele era pálida e enrugada, como couro ressecado. E sua boca estava aberta, mas não emitia som. O assobio vinha de dentro de seu peito, como se fosse o único som que conseguia produzir. Tiago gritou e correu para dentro do celeiro, trancou a porta e apagou a lanterna. O assobio continuava, circulando a construção. A coisa estava esperando. Os minutos pareciam horas. Ele ficou imóvel, ouvindo cada movimento. De repente, o silêncio voltou. Lentamente, Tiago destrancou a porta e olhou para fora. O campo estava calmo. Nenhum sinal da criatura. Respirou aliviado. Mas então percebeu algo. Pegadas enormes na terra, parando bem na entrada do celeiro. Como se algo tivesse ficado ali, esperando ele sair. Desde aquele dia, Tiago nunca mais se aproximou do milharal à noite. Mas às vezes, quando o vento sopra forte, ele ainda ouve o assobio chamando por ele. A mulher no lago A Fazenda dos Almeida ficava perto de um lago antigo, rodeado por árvores densas. O espelho d'água era lindo durante o dia, mas à noite ninguém se aproximava. Os mais velhos diziam que o lago era amaldiçoado. Décadas atrás, uma jovem chamada Helena havia se afogado ali, mas seu corpo nunca foi encontrado. Desde então, relatos de aparições começaram a surgir. Alguns falavam de uma mulher vestida de branco, parada na margem. Outros juravam ter ouvido sussurros saindo da água. Lucas, o filho mais novo da família, nunca acreditou nessas histórias. Mas uma noite de lua cheia mudou tudo. Ele estava sozinho na fazenda. Os pais tinham ido para a cidade e só voltariam no dia seguinte. A noite estava fria e tudo estava silencioso. Até que ele ouviu um choro, baixo e arrastado, vindo do lago. Ele ignorou, devia ser um animal, mas o som continuou e parecia mais próximo. Curioso, pegou uma lanterna e saiu. O choro aumentava a cada passo. Quando chegou à margem, a luz da lua refletia na água parada. Nada parecia errado. Foi quando viu pegadas molhadas na terra, levando até ele. Seu coração acelerou.
Apontou a lanterna para a água e sentiu um calafrio. Uma mulher estava ali, dentro do lago, com a água batendo no peito, parada, imóvel. Seus cabelos negros caíam sobre o rosto, escondendo seus olhos. O vestido branco boiava na superfície. "Me ajude!" A voz fraca cortou o silêncio. Lucas ficou paralisado. Seu instinto dizia para correr, mas algo o impedia. A mulher ergueu lentamente a cabeça. Seus olhos eram vazios, completamente negros. O sorriso em seu rosto era errado, distorcido. "Me ajude." A sair, Lucas recuou. A mulher começou a andar, mas seus pés não tocavam o fundo. Ela deslizava pela água, vindo até ele. O pânico tomou conta dele. Virou-se para correr, mas algo agarrou seu tornozelo. A água gelada tocou sua pele. Ele olhou para baixo e viu mãos esqueléticas emergindo da terra molhada, puxando-o para dentro. Ele gritou e se debateu. As mãos eram fortes. A mulher se aproximava, sua boca se abrindo além do limite humano. Com um último esforço, Lucas chutou as mãos e correu para casa, trancando-se no quarto. O choro continuava, mas agora dentro de sua cabeça. Na manhã seguinte, quando seus pais voltaram, encontraram Lucas encolhido no canto do quarto. Olhos arregalados, murmurando: "Ela me viu, ela sabe onde eu estou." Desde aquele dia, Lucas nunca mais foi o mesmo, e toda noite de lua cheia, pegadas molhadas aparecem na varanda, como se alguém tivesse vindo buscar o que escapou. A criatura do poço, a família Gonçalves, estava empolgada com a nova fazenda. O local estava abandonado há anos, mas eles viam potencial. Durante as reformas, descobriram algo inesperado. Um poço no meio do terreno, completamente selado com cimento. Era estranho, porque alguém teria lacrado um poço. O avô de um vizinho comentou que aquele buraco estava ali há séculos e que ninguém deveria mexer nele. Mas a curiosidade foi maior. Com marretas e picaretas, começaram a quebrar a tampa de concreto. À medida que os pedaços caíam, um cheiro horrível começou a subir. Algo podre, úmido, morto. Foi então que ouviram um som vindo do fundo do poço. Primeiro, parecia um sussurro, mas logo se tornou um arranhado, algo subindo pelas paredes. Antes que pudessem reagir, um braço esquelético emergiu da escuridão. A pele estava ressecada, pendendo dos ossos como se estivesse ali há séculos. Garras longas arranharam as pedras enquanto o ser tentava se erguer. O pânico tomou conta. Eles jogaram a tampa de volta e correram para dentro de casa. Naquela noite, a fazenda não ficou em silêncio. Portas batiam sozinhas. As janelas tremiam como se algo estivesse tentando entrar. Sombras se moviam pelos corredores, mesmo sem ninguém. Ali, o cachorro da família começou a latir para o nada, até que, de repente, ficou quieto. De manhã, encontraram a coleira dele perto do poço, mas não havia sinal do cão. O pai da família, Eduardo, decidiu acabar com aquilo. Pegou uma lanterna e uma corda, e contra os protestos da esposa, desceu no poço. O cheiro era insuportável. As pedras estavam cobertas de marcas de unhas, como se algo tivesse tentado escalar inúmeras vezes. Ele iluminou o fundo e viu uma cova aberta. Dentro dela, um corpo retorcido, seco como múmia. Mas seus olhos estavam abertos, observando-o. Então, o corpo se mexeu. Um estalo ecoou no fundo do poço quando a criatura esticou os ossos, levantando-se devagar. Os olhos mortos focaram em Eduardo. A boca se abriu, mas o grito não veio da criatura. Veio do topo do poço. Lá em cima, sua esposa e filhos gritavam desesperados. Eduardo olhou para cima e viu ele mesmo, uma figura idêntica a ele subindo do poço, saindo para a superfície. O Eduardo real tentou gritar, mas as mãos da criatura o agarraram e o puxaram para a escuridão. Na manhã seguinte,
Quando os vizinhos vieram investigar, não havia mais ninguém na fazenda. A família sumira sem deixar rastros. Mas o poço estava tampado novamente. E dizem que, à noite, se você chegar perto, pode ouvir alguém chamando por ajuda lá dentro. O lobisomem da estrada. Na década de 1950, João Martins era um fazendeiro conhecido no interior de Minas Gerais. Trabalhador e dedicado, sempre viajava à cidade para vender sua colheita e comprar mantimentos para a fazenda. Certa noite, ele voltava para casa dirigindo sua caminhonete velha por uma estrada de terra deserta. O céu estava limpo, mas a lua cheia iluminava o caminho com um brilho sinistro. O vento balançava as árvores e um cheiro forte de mato molhado tomava o ar. A estrada era longa, cercada apenas por vegetação alta e escuridão. O único som era o motor roncando e os grilos ao redor. Foi então que algo cruzou na frente do carro. Uma sombra alta e esguia passou correndo. João freou bruscamente, o coração disparado, olhou ao redor, tentando entender o que tinha visto. Talvez fosse um lobo ou um homem. De repente, duas luzes amareladas brilharam na beira da estrada. Olhos. A coisa estava parada entre os arbustos, observando-o. João tentou acelerar e sair dali, mas o carro morreu do nada. O silêncio tomou conta. Nenhum som de motor, nenhum som de grilos. A noite ficou completamente muda. Foi então que ouviu um rosnado profundo, lento, gutural, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. E, então, um baque. O capô do carro afundou, como se algo pesado tivesse saltado sobre ele. João olhou pelo para-brisa e sentiu um arrepio subir pela espinha. A criatura estava ali, alta, encurvada, coberta de pelos escuros. O rosto era uma mistura grotesca, de homem e fera, com focinho alongado e dentes enormes. Os olhos brilhavam na luz da lua, e as garras arranhavam o metal do carro lentamente, como se estivessem testando sua presa. João suava frio. Pegou sua faca, a única arma que tinha, e tremendo de medo, abriu a porta do carro. O silêncio continuava. Então, a coisa se moveu. Num salto ágil, desapareceu na escuridão da estrada. João girou o corpo tentando encontrá-la. O farol iluminava apenas a poeira no ar. Ele respirou fundo. Talvez tivesse ido embora. Um estalo. Algo caiu atrás dele. Um peso enorme. João se virou. E a criatura estava lá, apenas a alguns metros dele. Ela se erguia, quase 2 metros de altura, e a respiração era ofegante, carregada de um cheiro de carne e sangue. João não pensou. Levantou a faca e golpeou no ar. Mas algo o atingiu antes. Uma patada violenta no peito o jogou no chão. A faca escorregou de sua mão. Ele tentou se levantar, mas a criatura avançou sobre ele, suas garras rasgando sua camisa e deixando cortes profundos nas costas. João gritou. A dor era insuportável. Mas, então, algo mudou. A criatura parou. Seu corpo tremeu. Os olhos dela se arregalaram, como se estivesse sentindo algo. O uivo veio em seguida. Um grito dilacerante que ecoou pela noite inteira. E então, ela fugiu, deixando João caído na estrada, sangrando, mas vivo. Ele não se lembrava de como conseguiu chegar à fazenda. Apenas acordou na manhã seguinte, cercado pelos vizinhos preocupados. Seu carro estava destruído e suas costas cobertas de marcas de garras que nunca cicatrizaram completamente. Depois daquela noite, João nunca mais dirigiu sob a lua cheia. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais histórias assombrosas como essa. E não saia ainda. Tem outro vídeo aqui na tela te esperando, cheio de mistérios e lendas assustadoras.